em breve. Mais uma vez, boa noite, meus nobres. Dia 16/12/2020, 19 horas e 16 minutos. O Sim Comunitário, coordenador Vitão da aprovação. Enem chegando aí e a galera em pleno final de ano estudando. Isso é importante. E a gente não pode esquecer que tem um foco para a aprovação, é leitura antecipada da aula. É o chamado ANDE. Antes, leia. Na aula, participe, anote, pergunte, questione. E depois da aula, revise. É o ANDE. Antes, na aula e depois. Aí a aprovação fica garantida, fica reservada para vocês. O slide está aparecendo, meus nobres? Tudo ok com o slide aí? Tá visível, tá fácil, tá suave? Vamos lá aqui. Isso, vamos lá. Qualquer coisa me chama, tá bom? Chama que ela vem. A aprovação, ela vem. Já vimos essa questão ontem, questão importante. É importante resolver questões para aperfeiçoar o entendimento. Vamos seguir aqui. Mas vamos retomar com essa questão, só para fazer alguns comentários sobre a importância de ler o enunciado. A gente vai ter mais alguns tópicos sobre isso em outro momento, mas é importante sempre focar no enunciado, gente. O enunciado, ele te dá o contexto que a prova quer para você, que a prova quer te examinar. E uma coisa importante que vocês têm que gravar na mente de vocês é que o Enem é uma prova pautada nos princípios de educação. As questões do Enem te fazem pensar numa cidadania plena. Então, assim, isso não quer dizer que você vai acertar sempre as questões, mas você vai notar a partir de hoje que quando você acerta uma questão do Enem, quando a questão do Enem está certa, ela está trabalhando um comportamento social adequado. Óbvio que essa resposta certa, ela está vinculada ao enunciado e ao texto. É o tripé. É o texto, o enunciado e as respostas. É o TRE. É o TER. O TRE fica mais fácil. É texto, resposta e enunciado. Eu gosto de ficar criando esses mnemônicos, porque é mais fácil você elaborar seus ganchos, seus gatilhos. Galerinha, a aula de ontem, foi ontem dia 15, hoje dia 16, nós traçamos com vocês na aula anterior, já está lá no nosso canal, por sinal, Gramática Nobre, é a questão da intertextualidade, e é um dos assuntos recorrentes no Enem. Tem recorrência no Enem. E para quem pode fazer dos concursos também é importante ter essa presença com a intertextualidade, compreender a intertextualidade no seu dia a dia. A intertextualidade é, antes de mais nada, memória, recordação. Aquela imagem que nós vimos ontem, deixa eu retomar aqui com vocês, olha essa imagem aqui dos Beatles, uma imagem antiga, de algumas décadas, ela foi refeita pela Turma da Mônica aí, pelo Maurício de Souza, certamente, e ó, então a intertextualidade trabalha com memória textual. O que é intertextualidade? Diálogo entre os textos. Mas vamos lá. Atualizando aqui para a página de hoje, a intertextualidade está presente nessas 3 imagens aí, ó. Percebam, anotem no seu caderninho de aprovações aí. O que é que tem de intertextual nessas imagens? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Que a observação é uma habilidade importante nas questões do Enem. Observar. Você percebe aí que existe ali, né, a propaganda do Celta. E a gente sabe que o Cebolinha, ele tem essa dificuldade na pronúncia do R.
E ali fez justamente a intertextualidade do nome do carro com a forma de pronunciar do Cebolinha. Tropa de Elite, um filme interessantíssimo no conteúdo brasileiro, foi retomado aí no Horta de Elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Aquela frase lá que é: se não aguenta, pede para sair. E embaixo tem o Abapuru, que é um clássico de imagens aí no Brasil, retomando aí o modernismo brasileiro, só que com detalhe, calçado e com havaianas. Então, assim, a intertextualidade é um elemento muito usado na mídia, nas propagandas, então. Eu lembro de uma propaganda de uma sereia, e eu não sei se é do Peugeot, parece. Então, a intertextualidade é você pegar um texto antigo e repaginá-lo. É como aquela questão de remasterização, é como uma questão também das paródias, que você cria um texto crítico, um questionador, a partir de um texto já existente, por aí vai. Intertextualidade é muito comum no nosso dia a dia. Vamos mudar de assunto um pouquinho. E aí, para a gente finalizar hoje, já são 19 horas e 20 minutos. Vamos ver mais umas questões. A próxima aula de biologia, eu já indiquei para o colega para ele chegar um pouco mais cedo para me socorrer e vocês não ficarem ociosos. Ele vai chegar. Ele foi informado para chegar um pouco mais cedo. Mas vamos lá, então. Turma top aí. Eu hoje vou dar um tempinho para vocês lerem um pouco mais. A gente vai ver algumas questões, o tempo dá para ver. Leiam, coloquem no chat, lá no chat, que a gente chama de chat também. Anote no seu caderno. Depois pegue esse material, tem em mãos para você ter sua bagagem de aprovações. Leiam o enunciado. Se alguém quiser mandar no privado do WhatsApp, fica à vontade também, né? Mas eu acho que usar o chato lá, né? Ruim não. Alguém ia entrar que não conseguia entrar, foi. Aí, temos que olhar para o WhatsApp, né? Mas tão vaidade. Sim. A importância de ler o enunciado. Vamos chamar de TRE. Texto, resposta e enunciado. Vou chamar de TER também. Texto, enunciado e resposta. É o TER. O enunciado diz assim, ó. Algumas propagandas costumam utilizar determinados recursos verbais, frases, períodos, para estabelecer a aproximação com o leitor. Você vê que o enunciado ele vai te dizendo o que ele quer. O suporte textual é propaganda. Propaganda é aquele texto que anuncia, que informa, que produz uma ideia de comportamento. No caso do cartaz apresentado, essa estratégia é verificada a partir. Como é que você verifica aí essa questão da aproximação com o leitor? Proposta na propaganda. Tem uma menina ali com um ursinho, tem uma frase em cima, tem frase embaixo, tem desenho, ilustração. Qual resposta você acha que está correta aí para dar essa ideia de proximidade? Ele fala assim, ó, recursos verbais. E é interessante o enunciado porque ele vai te direcionar porque ele quer que você analise. Você vai olhar a obra como um todo, vai, mas ele quer o recurso verbal. Então, o ursinho ali, a cara da menina, não são tão importantes agora, não. Nem o colchão, nem o travesseiro. Qual seria a resposta certa aí, gente boa? Eu vou dar uma olhadinha no chat para ver se alguém está enunciando alguma coisa. Eu não posso mostrar a imagem de novo aqui, senão
Já mostra com resposta. E aí, eu tô olhando o chat aqui, mas ninguém se posicionou ainda. Eu vou deixar o slide lá na página certa e vocês me chamem, porque se eu fechar e voltar, a gente tem um tempo aí comprometido. Opa, gente batendo na porta. Gente entrando. Costumo utilizar determinados recursos verbais para estabelecer aproximação com o leitor. No cartaz, no caso do cartaz apresentado, né, essa estratégia é verificada a partir do quê? Qual frase, que ele está falando de recurso verbal, então assim, a imagem em si não importa tanto, o que importa são as frases. Qual frase aí, qual palavra aí está indicando essa proximidade com o leitor? Se puder usar o áudio, eu agradeço para o tempo ser melhor usado. E aí? Vem me regar, mãe. Ou oh, vem me regar. E aí, cadê a resposta? Opa, e pronto. É bom alguém participar dessa letra B, não é, Railane? Propaganda. E o Enem traz muito essa ideia de você interpretar os cartazes, as propagandas, os anúncios. E é uma linguagem muito mesclada com verbal, não verbal, com simbólico, com as cores. Nessa questão aqui está assim, ó. Nesse cartaz de uma campanha de conscientização, supõe-se que o público-alvo são os jovens que utilizam frequentemente as redes sociais. Você vê que o enunciado vai te direcionar aí para justamente onde está o texto, que texto é esse, qual público é do texto. Então, tem essas indicações no enunciado. Um elemento verbal que corrobora essa hipótese é a. Deixa eu abrir a porta aqui porque alguém bateu. Pronto. O elemento verbal que corrobora essa hipótese é, ou seja, o que fortalece essa hipótese aí? Qual a expressão embaixo, abaixo aí? Traz essa ideia de que o público jovem aí é o público-alvo. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Qual é a expressão verbal que vai fortalecer essa ideia de que o público-alvo é o público jovem? Isso que eu acho que vocês já viram, porque o slide não reduziu. Então, mensagem, se liga, dê um like na vida. Então, essa expressão se liga, né, mostra aí uma quebra da formalidade que seria liga-se. Os pronomes oblíquos, me, ti, si, nos, vos, li, eles não começam frase. Na linguagem formal, na linguagem padrão. É liga-se, ligue-me, ligo-te, faço-me. Mas no dia a dia, na informalidade, e a juventude tem esse potencial da informalidade muito evidente, salvo em situações bem pontuais. Railane, o enunciado, é que eu foco sempre com vocês, o enunciado, ele te dá a direção. Um elemento verbal. Letra A fala sobreposição de imagens. Quando a gente fala elemento verbal, não é necessariamente o verbo haver, ser, parecer, mas é palavras. Então, assim, a resposta que está pautada aí no enunciado sobre elemento verbal é a letra C. Se fosse a pergunta sobre as imagens, aí a letra A seria contemplada. Ficou claro, Railane? Ah, esse A tá aí já sabe. Pronto. A tá é uma expressão que já ganhou o mercado, né?
E, gente, o nosso foco aqui com vocês não é necessariamente ver muitas questões, é trabalhar conteúdos que caem mais no Enem, certo? Mais questões caem no Enem e ensinar vocês a estudarem para o Enem. São 19 horas e 40 minutos. Eu peço desculpas por ter saído algumas vezes, porque tive que resolver algumas questões aqui no ambiente familiar. Sim, agora é esta questão. Vejam aí. Nossa aula hoje é um pouco mais curta, pelo que eu já pedi a vocês e informei também, mas eu creio que está sendo produtiva. Hoje é mais questões. No texto, a variação entre a concordância verbal padrão e a não padrão revela. Então você vai ver que o contexto do enunciado direciona a gente para pensar em quê? Pensar em gramática. Mas quando ele fala padrão e não padrão, nem todo mundo associa isso. Existe um livro aí que a gente indica como leitura posterior, né, depois, A Língua de Eulália, que discute o que é padrão e não padrão. Mas o que se chama padrão é o que é chamado certo para a escola, para os documentos, é o formal. E o não padrão, justamente, é essa quebra da padronização, certo? E um assunto recorrente no Enem, porque trabalha aí a variação linguística. Então, seu foco agora em ler o texto em cima é perceber a concordância verbal. Qual resposta embaixo declara bem isso aí? Vou dar um tempo para vocês fazerem. O importante é fazer, colocar a mão na massa e se preparar para o Enem. Deixa eu ver se alguém sugeriu alguma coisa. E aí, gente boa? Ô, Felipe, tu tá com teu áudio aberto aí? Tô, Se alguém colocar uma resposta aí, tu fala para mim. Pode ser? tá, Pronto. pode. Viu, meus nobres? Se vocês colocarem, o Felipe lê pra gente, porque aí ele me dá esse apoio aí. Aluno do 8º ano, Colégio Ideia, turma top, tá aqui ganhando o tempo dele para aprender mais. O canal no YouTube Alunos Ensinam, um canal, ó, dicas show de bola. Bom, propaganda feita. Vamos ver, meus nobres, qual é a resposta certa aí, ou aproximada para essa questão? Acho que é a letra A. Hum. Mais alguém sugeriu? Por enquanto. Ah, ali, Daniele Ferreira sugeriu a letra A. Hum. Aí é Dani Café. Perfeito. Deixa eu apontar logo aqui a letra certa, que é a letra A mesmo. Opa, que massa. Uma marca de oralidade que diferencia o discurso do narrador da personagem. E aí você vai ver vai entrar numa profundidade aí que a literatura vai trabalhar essa questão, a diferença entre autor do texto e narrador. Nós sabemos automaticamente que o narrador do texto é o autor, óbvio, né? Mas se fala também que o narrador ele acaba sendo uma criação, porque o narrador ele acaba sendo um elemento do texto criado. Tanto que o narrador pode ser onisciente, sendo que o autor do texto não é uma pessoa onisciente, ninguém é onisciente. Então, vez por outra, você vai perceber em marcas linguísticas ou de ideias a diferença entre personagem e narrador. A gente combinamos de não morrer. Você vê que ali a concordância gramatical padrão foi quebrada. A gente combina de não morrer. Ou
nós combinamos de não morrer. Essas seriam as expressões mais formais. E o agente já seria uma concordância correta, mas mais comum. Professor, eu poderia dizer também, a gente combinou de não morrer? Poderia sim, porque aí você estaria usando um singular. E no caso você mudou só o tempo, né? E combina é presente, combinou é passado. E a expressão agente, apesar de ter uma ideia de quantidade, você tem aí um termo que é singular. Então, a concordância direta, próxima ao agente, é no singular. Lá na frente, eu posso até retomar isso aí no plural, porque as pessoas vão perceber. Por isso também que acontece essa manifestação linguística, porque como agente é um termo singular na escrita, na concordância também é singular, na concordância direta, próxima, a ideia de agente é plural. Certo, Filipão? Certo. Mais alguém colocou alguma coisa no chat, alguma dúvida, alguma coisa assim? Não, né? Não. A gente já tá terminando já, viu, gente? Ó, assim, já quase terminando aqui. Deixa eu só... Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, o seu Gomet está atualizado? Agora tá escurinho, porque, tipo assim, se deixar na antiga versão, eu acho que só tem como continuar apresentando e dá para ver o chat embaixo, que é a nova atualização que não dá para ver. Me fala aí, me fala de novo você com mais calma para entender. Porque ele atualizou. O meu também tá assim, aí eu tenho que entrar nas configurações para ver o chat para responder alguma coisa. E antes não, antes ficava a tela em cima e embaixo dava para ver tipo as conversas. Ah, entendi. Tipo o concorrente Zoom. Eu não sei qual é esse, não. Ah, o Zoom é usado também. No Zoom tem essa possibilidade de você estar na tela do slide e ver o. Mas eu tenho que estudar isso aí. Mas obrigado pela dica, eu vou verificar sim. Obrigadão, Tá. viu? É isso aí, interagindo com a galera. A gente está quase terminando assim, mas vamos ler esse texto aqui, gente, ó. Remédio amargo é necessário, diz Dilma, que por sinal fez aniversário agora dia 14 de dezembro. Agora, né? Então, a gente vai encerrando essa aula aqui, comentando com vocês essa importância aí de perceber no dia a dia as figuras de linguagem. Assim como também as funções da linguagem que a gente já estudou com vocês, né? A questão da linguagem enfática, a linguagem poética. É o MECA-PRF, na verdade, né? MECA-PRF. E a gente perceber no texto, no dia a dia, na propaganda. Por exemplo, agora com o falecimento do cantor Paulinho, tem escrito muito assim, pessoal, a música está triste, mais ou menos assim, a música entristeceu, ou então a música está de luto. A gente fala isso aí e vai reproduzindo, e sem perceber, às vezes, que é uma expressão poética. Porque a música em si, ela não sente nada. Ela é uma produção da gente. Então, quando você diz que a música está triste, que a música está enlutada, você está, como diz a literatura, está personificando a música. Está atribuindo à música uma ideia que não é própria. Então, aí você está usando um pouco mais da imaginação do que, digamos, a razão, né? Para quem quiser separar o racional do emocional. Que talvez seja a mesma coisa muitas vezes. Na linguagem jornalística, que normalmente requer a função referencial, que é a linguagem objetiva, informativa, tal, você tem aí, em alguns momentos, uma linguagem poética. Então, nessa reportagem aí, diz assim: remédio amargo é necessário, diz Dilma. Se você buscar essa matéria na internet, seria bom vocês pesquisarem, lerem essa matéria, né, na íntegra, ou o máximo que puderem. Vai ver que ela fala de remédio aí
E aí eu volto para o começo de uma outra aula, que eu já tive até hoje com o pessoal, é o seguinte, anota essa frase, gente, anota essa frase, ó, lugar de discurso. Vou colocar aqui no chat, anota aí, ó, lugar, eu ia botar lufar, lugar de discurso. É interessante, viu, Railane? Eu sempre usei o Meet sem nem ouvir falar dessa possibilidade. Passei um ano usando praticamente, mas a gente está aprendendo, né? As novas tecnologias também para a gente assumi-las. Anotem aí no caderno de vocês, lugar de discurso. Lugar de discurso. Lugar de discurso. Pode falar, Railane. Tem pouco tempo que atualizou, eu acho que foi no meado do ano, por aí. Então, Mas assim, você é a primeira pessoa que eu ouço falar isso. Pode ser que alguém tenha tentado me falar, mandado algum link, alguma coisa assim, mas eu não tinha nem consciência. Mas valeu a dica mesmo. Gente, anotem aí, lugar de discurso. Vamos interpretar isso para potencializar as interpretações e compreensões textuais de vocês. As nossas, na verdade. Quando você fala lugar, a palavra lugar simboliza o quê? Região, casa, rua. Né? Lugar tem isso, valeu. Daniele Café. Só que, quando você usa a expressão lugar de discurso, você tem que aumentar aí a sua compreensão a sua compreensão semântica. As suas interpretações têm que ser potencializadas. Porque quando eu digo assim, eu sou professor, Adilson é professor, Vitor é professor, Paulinha é professora. Quando nós falamos sobre educação, estamos falando sobre o nosso lugar de discurso, quer dizer, é o lugar que eu atuo, é meu lugar de atuação. Então, eu posso falar de educação, posso falar. Conheço mais um assunto ou outro, mas posso falar. Quando um médico fala de educação, não sendo educador, não tendo nenhuma formação, e falando como médico, ele está fora do lugar de discurso. E aí todos nós temos essa estranheza. Por exemplo, uma vez o Enem colocou uma questão da forma com que o jogador falava para o estereótipo e preconceitos também, ou conceitos, ou vivências, tanto faz. Um jogador normalmente não tem uma formação para falar de maneira rebuscada, pausada, né? Espera-se de um jogador uma linguagem mais coloquial. E aí, na questão Enem, já faz um tempo essa questão, o texto trazia a linguagem do jogador com uma linguagem acadêmica, formal, dita linguagem culta. Isso quer dizer o quê? Que houve um choque, e aí o Enem trabalha às vezes essa questão da perspectiva do leitor. O leitor espera de um jogador que ele tenha uma linguagem chula mesmo. Certo? Então, aí entra o lugar de discurso. Quando a gente vê aí a frase de Dilma, presidente do Brasil ou presidenta do Brasil, que é outra discussão que a gente vai fazer em outro momento, presidente e presidenta, os dois termos existem, mas aí tem uma questão também ideológica para se analisar. Quando ela fala de remédio, você vai entender assim, opa, peraí, Dilma, ela não é médica. Não, talvez não tenha sido ela que disse a frase, talvez tenha sido só o jornal, mas a frase é titulada para ela. Então, assim, falar de remédio ou de medicamento não é o lugar de discurso próprio do presidente. Ele não tem essa atribuição, esse conhecimento para falar sobre isso. Certo? Então, aqui, a interpretação passa muitas vezes pelo quê? Por perceber o lugar de discurso, o lugar de atuação da pessoa. Então, quando ela enuncia isso aí, esse remédio aí, dentro do contexto da reportagem, vocês podem pesquisar com essa frase aí, remédio amargo é necessário, diz Dilma, esse remédio aí é uma metáfora. Como assim uma metáfora? Ela está falando que, na verdade, a economia não está bem,
e que é necessário, né, que ocorram aí algumas intervenções. E a gente sabe, por uso, né, de remédios, que normalmente não tem sabor, né? A não ser quando você é criança, toma aquele xaropinho, aí você fica contente, quer até tomar xarope todo dia, porque o sabor do xarope, né, docinho, morango, não sei o que, tal, tal. Mas para o adulto o remédio muitas vezes tem um sabor amargo. Então ela faz o quê? Uma analogia. Daí nasce a ideia da metáfora, você fazer comparações que nem todo mundo às vezes compreende ou gosta, acha equivocado, acha que não tem sentido, e por aí vai. Meus nobres, na próxima aula nossa, ó, esse aqui, eu quero ler isso aqui, mas eu quero ler no próximo encontro nosso. Nossa próxima aula a gente vai focar um pouquinho do verbo ou de expressões verbais no Enem, uso dos pronomes e coesão textual. Então, recomendo a vocês seguirem aquele passo a passo. Leitura antecipada da aula, participação ativa, como vocês fazem pelo chat, né? Perguntando pelo áudio. E também aí, revisando a aula. Eu vou salvar essa aula no meu canal, deixar lá o link para vocês. Então, revisem. E revisem o quanto antes. Tá bom? Valeu pela atenção de vocês. São 19 horas e 56 minutos. Nesse instante começa a aula de biologia. Gente, alguma dúvida para hoje? Das questões que a gente viu, alguma dúvida, alguma curiosidade? Eu vou estudar essa parte do Meet, viu, Railane? Não sei para quando eu vou ter um resultado, não, mas vou pesquisar sim. E meus nobres, alguma dúvida? Que bom. Se a gente se encontrar semana que vem, tu já sabe, né? Questões sobre verbo ou expressões verbais, frases, pronomes demonstrativos e coesão textual no Enem. Então, assim que puder, eu já coloco o material já lá no Class para vocês poderem ter acesso às questões da próxima aula. Listas também com gabarito, para vocês já se aprofundarem. Então, valeu pela atenção. Desculpa aí minha saída e volta, foram questões fora da minha vontade, mas estamos aí. Fui, meus nobres, vou interromper a gravação. Interromper aqui, verbo transitivo direto, gravação, complemento verbal, objeto direto. E ó, gramática nobre, seu canal da língua portuguesa.